O juiz Renan Torres, 48 anos, é conhecido por sua postura implacável e senso de justiça afiado. Mas por trás da toga, ele carrega uma frustração que poucos conhecem. Há meses, sente que o tribunal onde trabalha deixou de ser um lugar de equilíbrio para se transformar em um palco de interesses escusos. A corrupção se infiltra a cada sessão, e as injustiças que ele tenta corrigir parecem aumentar a cada dia. Cansado de ver o direito ser manipulado, Renan decide tomar uma atitude que ninguém jamais imaginaria. Numa manhã fria, ele surge no tribunal vestido de mendigo, com roupas sujas e aparência descuidada. Ninguém reconhece o juiz por trás daquela figura. Seu objetivo é simples, mas audacioso: expor as verdadeiras faces dos advogados e magistrados que fazem da justiça um jogo sujo. Entre eles, está um advogado arrogante e agressivo, famoso por desrespeitar o tribunal e ultrapassar todos os limites éticos. Ele não hesita em cuspirem naquele mendigo, desconectado do que realmente está por trás daquela imagem. O que ninguém sabia era que, em poucos minutos, aquela cena mudaria para sempre a carreira do advogado e o destino do tribunal. Renan, ainda disfarçado, vira o jogo com uma habilidade que ninguém esperava. A justiça começa a mostrar seu lado mais inesperado, e o que parecia ser um simples protesto se transforma numa reviravolta que vai deixar todo mundo sem fôlego. O que aconteceu naquele tribunal naquele dia é algo que ninguém poderia prever e que você precisa descobrir. O barulho do tribunal parecia mais alto naquele dia, como se as paredes abafassem sussurros e intenções escondidas. Renan, vestido com sua fantasia simples e suja, encostou-se ao banco dos réus. Sentiu os olhares curiosos e, às vezes, cruéis que as pessoas lançavam para o mendigo que ousara entrar naquele templo da lei. Ele mantinha a cabeça baixa, mas os olhos brilhavam com uma inquietação que nenhum disfarce poderia esconder. Quando o advogado Roberto Martins entrou, a arrogância tomou conta do ambiente. Ele era um daqueles homens que acreditava estar acima da justiça, um predador interno elegante. Assim que viu Renan ali, não demorou nada para insultá-lo em voz alta, zombando da aparência. A plateia se calou, mas um leve desconforto ficou no ar. Roberto não se conteve, num acesso de desprezo, cuspiu no rosto do homem que julgava fraco e invisível. Foi o estalo. Renan se levantou lentamente, tirando a peruca e o capuz. O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Roberto Martins, sua voz saiu firme, ecoando com autoridade: você acaba de cometer uma agressão contra um cidadão, que neste tribunal representa a própria justiça. O advogado ficou pálido, sem reação. O que ninguém esperava era que o mendigo fosse, na verdade, o juiz Renan. Ele caminhou até a mesa da presidência, tirou do bolso um gravador que registrara toda a cena e acionou a transmissão ao vivo, para a surpresa geral. Esse tribunal não é lugar para abusadores de poder, para aqueles que pensam que podem pisar nos outros impunemente. Roberto, sua licença está suspensa, e seu comportamento será investigado pela corregedoria. Em 5 minutos, o Tribunal de Ética decidiu por unanimidade sua exclusão. O advogado tentou argumentar, mas não havia mais espaço para sua arrogância. O aplauso contido da audiência não foi para ele, e sim para Renan, que roubara a cena e mostrará a verdadeira face da justiça. Naquele instante, o tribunal parecia respirar renovado. O juiz disfarçado descera a escuridão para trazer à luz as sombras escondidas. Mas Renan sabia que aquele era só o começo. O sistema ainda estava doente, e o despertar da verdade poderia colocar muitos poderosos contra ele. Mesmo assim, ele sentiu um fio de esperança crescer dentro do peito. Se a verdadeira justiça não podia vir dos palácios, então Renan iria buscá-la de dentro das próprias ruas, das dores reais, das verdades escondidas. Enquanto os colegas se afastavam em silêncio, entre olhares de surpresa e medo, Renan guardava o disfarce com um sorriso contido. A vingança estava lançada, e a justiça, finalmente, começava a se mover como nunca antes. Se essa história está mexendo com você, comente "Quero mais" e siga o canal. O tribunal ainda pulsava com a energia daquele golpe inesperado. Renan tirou o disfarce com calma, e o olhar dele carregava uma mistura de cansaço e determinação. A plateia começou a se dispersar, mas não antes que ele fizesse um gesto para que permanecessem atentos.
sabia que o jogo estava longe de terminar. Roberto Martins, derrotado e humilhado, tentava recuperar a compostura. Isso não vai ficar assim, Renan. Você vai pagar por isso, gritou, a voz trêmula, enquanto seus advogados o puxavam para fora. Mas Renan o encarava fixamente, como quem já previa cada passo daquele homem. Paguei caro para entender seu tipo, Roberto. Mas saiba que, se um dia precisar de justiça, ela não virá de você, respondeu Renan com firmeza. Logo depois, o juiz reuniu os colegas da corte para uma reunião urgente. A corrupção estava entranhada em cada canto, contratos obscuros, sentenças compradas, ameaças encobertas. Renan propôs uma investigação ampla e séria, começando pelo gabinete do próprio Roberto e seus aliados. Era preciso limpar a casa, ou o sistema jamais faria justiça aos que realmente precisavam. No dia seguinte, as notícias explodiram nos jornais e nas redes sociais. O juiz que se disfarçou de mendigo para expor um advogado corrupto virou símbolo. Pessoas começaram a contar histórias escondidas, denúncias vieram à tona com força redobrada. Renan sentiu-se no olho do furacão, mas também sabia que havia plantado uma semente que não morreria tão fácil. Em meio a isso, Renan seguiu seu método pouco convencional. Vestiu-se novamente com roupas simples, caminhou pelas ruas esquecidas da cidade, ouviu relatos de injustiça, ameaças que jamais chegariam às televisões. Ali, entre o povo, ele encontrava matéria-prima para desmantelar a engrenagem podre que comandava o tribunal, e não apenas o tribunal, mas toda a rede de poder que se alimentava do medo e do silêncio. Uma noite, Renan voltou a um dos bairros mais abandonados, onde encontrou uma mulher chorando em silêncio, abraçada ao filho pequeno. Ela contou sobre o despejo iminente, resultado de uma decisão judicial tomada por um juiz comprado, um caso semelhante ao que Roberto tanto defendia. A indignação de Renan não encontrou barreiras. "Mostre-me os documentos", disse ele com suavidade. Enquanto analisava os papéis, uma ideia começou a se formar em sua mente, um processo coletivo para expor essa teia criminosa, com apoio de cidadãos anônimos, advogados honestos e membros do Ministério Público. Era uma batalha que exigiria coragem, mas também inteligência e união. Renan sabia que enfrentaria resistência. Mensagens anônimas começaram a chegar, com ameaças veladas. O telefone tocava tarde da noite, mas ele nunca se deixou intimidar. Estava lutando não só pela sua reputação, mas por cada pessoa que acreditava na justiça como um direito, não como privilégio. Foi então que, em uma audiência importante, Renan fez algo inédito. Convocou representantes das comunidades vulneráveis para falar da dor real, para que não fossem números em relatórios ou estatísticas frias. A emoção tomou conta do tribunal, os juízes tiveram que ouvir sobre vidas destruídas pela injustiça do sistema. Algo até então impensável. No auge dessa mobilização, Renan recebeu a notícia de que a Corregedoria suspenderá uma série de processos ligados a Roberto e seus aliados, enquanto as investigações corriam à revelia dos poderosos, que agora olhavam para ele com medo e ódio. Mas ele estava preparado. E não havia mais volta. Enquanto caminhava pelos corredores do tribunal, Renan sentiu uma mão firme em seu ombro. Era um dos juízes mais antigos, que se aproximara em segredo. "Você está fazendo o que poucos teriam coragem, Renan. Mas não esqueça, a justiça verdadeira se conquista no silêncio e na persistência. A luz que você acendeu pode apagar muita escuridão", disse ele, com um olhar cúmplice. Renan assentiu, consciente de que ainda havia muito chão pela frente. A batalha estava só começando, mas o mundo já não era mais o mesmo. O juiz que se tornou mendigo para mostrar a face da corrupção tinha uma missão que transcendia o tribunal, devolver a esperança a quem nunca a teve. E ele não desistiria até que isso fosse uma realidade. Se essa história está mexendo com você, comente "Quero mais" e siga o canal. A tensão no tribunal era palpável. Renan entrou na sala vestido com roupas simples, sujas, um velho casaco gasto e uma barba por fazer. Ninguém o reconheceu. Parecia um mendigo qualquer, uma sombra invisível naquele ambiente de poder. Ele queria provar, na prática, que a justiça estava cega diante do sofrimento real das pessoas.
O advogado adversário, Fábio, conhecido por sua arrogância e desprezo pelos pobres, entrou logo depois, ostentando seu terno caro e a expressão de superioridade que muitos já temiam. Renan sentou-se discretamente em um canto e deixou que as testemunhas começassem a falar. Eram moradores das comunidades que sofreram com despejos ilegais e decisões judiciais manipuladas. Quando Fábio percebeu a presença daquele mendigo no tribunal, não se conteve. Levantou-se, com desdém, cuspiu na direção do homem. O silêncio congelou o ambiente. Todos olharam assustados, e Renan nem pestanejou. Lentamente, levantou-se, tirou o capuz e revelou seu rosto. Você acaba de cometer uma tremenda falta de respeito com este tribunal, disse Renan, a voz firme, carregada de indignação. E comigo em particular, juiz Renan, que decidiu mostrar a verdade escondida sob esses corredores. O murmúrio se espalhou. Fábio ficou pálido, sem entender o que acabará de acontecer. Renan pediu a presença imediata da corregedoria. 5 minutos depois, um grupo de corregedores entrou na sala, convocados por ele. Em poucos minutos, o advogado arrogante foi suspenso de suas atividades, sem direito a recorrer naquele instante. O tribunal inteiro respirava um ar diferente. A farsa desmontada diante de todos. Renan revelou, em seguida, uma série de gravações e documentos que ele mesmo havia coletado ao viver como um dos invisíveis. Era uma prova incontestável de como juízes e advogados desonestos manipulavam casos para garantir seus ganhos pessoais em prejuízo dos pobres. Justiça não é privilégio de quem pode pagar, Renan declarou, olhando nos olhos da plateia. É um direito que deve ser garantido a todos. Várias pessoas se aproximaram, algumas das testemunhas secavam as lágrimas, outras sorriam com esperança renovada. O juiz mais antigo, aquele que o havia alertado no corredor, voltou a seu lado, a confiança em seu olhar agora incontestável. Por trás daquela estratégia ousada, Renan colocou em risco sua carreira, mas ganhou a credibilidade que precisava para abrir a caixa preta de uma rede criminosa profundamente enraizada no sistema. Agora, com o apoio das comunidades e do Ministério Público, a investigação ganhava força. Enquanto isso, Fábio tentava se defender, mas os vídeos e depoimentos exibidos acabaram com sua reputação. A suspensão virou cassação da licença para advogar. Em poucas horas, ele se viu sem credibilidade, isolado e denunciado pela Ordem dos Advogados. Renan sabia que a luta ainda continuaria, os poderosos não desistiriam tão fácil. Mas a mensagem estava clara, a justiça verdadeira estava emergindo, mesmo que viesse na pele de um homem que se disfarçou de mendigo para mostrar a face cruel da corrupção. As ruas, que antes pareciam distantes daqueles corredores de pedra, agora estavam ligadas ao tribunal. A esperança florescia no coração de cada cidadão que, enfim, sentia que sua voz seria ouvida. Renan caminhou para fora da sala, o rosto iluminado não só pela luz do sol, mas pela certeza de que aquele era apenas o início de uma transformação real. Se essa história está mexendo com você, comente Quero Mais e siga o canal. Nos dias que se seguiram à queda de Fábio, o tribunal virou um campo minado de tensões e ressentimentos. Renan sabia que a batalha estava longe de acabar. As engrenagens do sistema, ainda enferrujadas, começavam a se mover contra ele. Suspeitos começaram a receber avisos velados, testemunhas ficaram receosas, e o silêncio ameaçador pairava no ar. Mas Renan não estava só. O juiz mais antigo, que agora caminhava lado a lado com ele, compartilhava a mesma determinação. Era mais do que um caso, era uma missão. Na sala de reuniões da corregedoria, papéis e provas se amontoavam sobre a mesa, enquanto o clima era de tensão e esperança. Temos que agir rápido, disse Renan, batendo com força a mão na mesa. Eles vão tentar abafar tudo de novo. Precisamos garantir proteção às testemunhas e acelerar as investigações. O Ministério Público está disposto a colaborar, respondeu uma promotora, jovem e firme. Tem um plano para interceptar as comunicações internas. Se conseguirmos isso, será o golpe final. Naquele momento, o telefone tocou. Era uma denúncia anônima, vinda de alguém dentro do próprio tribunal. Informações precisas sobre pagamentos ilegais, conivências,
e até mesmo ameaças contra quem ousasse abrir a boca. Renan sentiu um frio na espinha, mas também uma faísca de esperança. Ele reuniu uma equipe reduzida, composta por poucos que sabia serem confiáveis. Entre eles, um servidor público que, assim como ele, havia vivido na pele as dificuldades do sistema. Era um guerreiro silencioso, que entendia o significado da palavra justiça. A verdade está do nosso lado, disse o servidor, com os olhos brilhando. Só não podemos vacilar. Enquanto isso, nos bairros periféricos, a notícia da operação no tribunal se espalhava. Pessoas que nunca pisaram numa corte agora falavam sobre a coragem do juiz que virou mendigo para expor a verdade. Histórias de vida se entrelaçavam com a esperança de que, finalmente, a justiça podia ser para todos. Numa manhã chuvosa, quando o relógio ainda marcava 7 horas, Renan recebeu um convite para uma reunião fora do horário de expediente. Era um lugar discreto, um bar simples na periferia da cidade. Lá, encontrou uma senhora que, aos olhos de muitos, era invisível. Ela era uma testemunha-chave, alguém que não podia ser exposta, mas cuja voz era fundamental para derrubar a última camada da corrupção. Eu não tenho mais medo, ela disse, apertando as mãos de Renan com força. Porque sei que alguém está do nosso lado. Os próximos dias foram uma luta contra o tempo. Reuniões secretas, documentos que surgiam do nada, e uma rede de apoio que começava a tomar forma. Renan também enfrentava ameaças diretas, mensagens anônimas e tentativas de desacreditá-lo. Mas, a cada obstáculo, sua convicção só crescia. Em uma sessão extraordinária do tribunal, convocada para analisar as novas provas, Renan falou com a voz firme e o coração pulsando forte. Hoje não é apenas um julgamento de casos isolados, ele declarou, olhando para os colegas juízes. É um marco para todo o sistema. Ou escolhemos a verdadeira justiça, ou continuamos alimentando um ciclo de corrupção que destrói vidas. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa. Então, uma a uma, as vozes começaram a se levantar em apoio. Outros magistrados, inspirados pela coragem de Renan, passaram a se posicionar contra as práticas ilegais. Meses depois, as investigações culminaram em uma série de prisões e afastamentos. Uma nova etapa se iniciava no tribunal, com regras mais rígidas e uma fiscalização aberta à população. Renan continuava na sua luta, mas agora não mais sozinho, e sim com um exército de cidadãos e colegas que acreditavam que mudar era possível. Ele voltou a caminhar pelas ruas da cidade, não mais disfarçado, mas com a humildade de quem sabe que a justiça verdadeira nasce da coragem de enfrentar os próprios medos. Era o começo de uma transformação que ultrapassava muros e preconceitos, onde o mendigo que virou juiz ensinou que ninguém deve ser invisível diante da lei. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Renan estava no tribunal, como de costume, mas aquele dia prometia ser diferente. Sem avisar ninguém, decidiu usar um disfarce que havia planejado há semanas. Vestiu roupas velhas, sujas, simulando um mendigo. O rosto escondido sob um capuz gasto, seus passos eram lentos e cautelosos, como se tentasse passar despercebido entre as pessoas que circulavam pelo prédio. Seu objetivo era simples: observar de perto, sem ser reconhecido, como se comportavam alguns advogados e até mesmo os colegas juízes diante de alguém invisível aos olhos deles. A sessão começou com a habitual formalidade, enquanto Renan permanecia no fundo da sala, fingindo não fazer parte daquele ambiente. Foi então que entrou o advogado Carlos Mendonça, conhecido por sua arrogância e desaforo. Ele era aquele tipo de profissional que se achava acima da lei, sempre disposto a pisar nos outros para conseguir o que queria. Renan sentiu um frio na espinha ao perceber que Mendonça passaria por ele no corredor. O advogado não perdeu a chance. Com um sorriso cruel, cuspiu no rosto do mendigo. Um gesto de desprezo, um tapa no rosto da dignidade. Renan ficou imóvel, sentindo nojo e a raiva, mas guardou a calma. Sabia que aquele momento era mais do que uma afronta pessoal, era uma prova do sistema torto que ainda precisava ser desfeito. Quando a sessão teve uma pausa, Renan tirou o capuz e revelou sua verdadeira identidade. A sala explodiu em murmúrios chocados. Mendonça congelou, sem respirar.
Renan caminhou até ele, firme, olhando nos olhos do advogado arrogante. Você acaba de cuspir na cara da justiça, declarou Renan, com voz firme, reverberando em cada canto do tribunal. E agora, vai pagar por isso. Em questão de minutos, Renan acionou o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados. Mendonça foi interrogado logo em seguida, e a comissão não teve dúvidas. O ato de desrespeito, explícito e humilhante, não poderia ficar impune. Em menos de 5 minutos, a licença do advogado foi suspensa. A notícia se espalhou rapidamente, e muitos comemoraram a decisão justa e necessária. Mas Renan não parou por aí. Ele aproveitou o momento para promover uma revisão nas regras de conduta do tribunal, exigindo que todos tivessem mais empatia e respeito por quem quer que estivesse ali, independente da aparência ou da posição social. Ele sabia que aquele gesto era simbólico, um espelho da desigualdade que ainda insistia em existir, mesmo dentro do sistema que deveria protegê-la. O juízo de Renan ganhou força e respaldo. A partir daquele dia, ele passou a ser visto não apenas como um magistrado, mas como um verdadeiro guerreiro da justiça. Alguém capaz de enfrentar o preconceito, não com palavras vazias, mas com ações que mudavam realidades. Nos dias seguintes, Renan recebeu o apoio massivo da comunidade de colegas que antes se mantinham omissos. A coragem de se vestir de mendigo para expor o desrespeito e a arrogância no tribunal se transformou em um símbolo de resistência. Muitos se sentiam representados ali, por aquele homem que, mesmo tendo poder nas mãos, escolheu se colocar no lugar dos invisíveis para garantir que, enfim, fossem vistos. Mesmo com a pressão, ameaças continuam chegando, mas a voz da justiça nunca foi tão alta. Renan sabia que a luta era longa, e que a verdadeira vitória não estava apenas em punir um advogado, mas em transformar a cultura que permitia aquele tipo de humilhação. E assim, entre esperanças renovadas e batalhas diárias, a justiça começava a ser para todos, sem exceção. Se essa história está mexendo com você, comente "Quero mais" e siga o canal. Nos dias que seguiram a suspensão relâmpago da licença de Mendonça, o tribunal parecia um campo minado. Renan sentia o peso da responsabilidade em cada decisão, cada gesto. Ainda vestido com a simplicidade que adotará como mendigo naquela tarde, ele caminhava pelos corredores com olhos atentos, captando olhares de aprovação e, claro, de ressentimento. Mas havia uma chama que crescia dentro dele, a certeza de que estava no caminho certo. Na manhã de uma terça-feira, um novo caso surgiu que testaria tudo aquilo que Renan representava. Uma jovem chamada Clara, mãe solteira, acusada injustamente de ter desviado verba pública para salvar a escola de seu bairro, uma escola que há anos sofria com falta de recursos. A acusação vinha de uma quadrilha poderosa que se infiltrara no sistema, e a pressão para que o julgamento fosse rápido e exemplar era intensa. Renan recebeu Clara em seu gabinete, ainda disfarçado. Ela o olhou com um misto de desconfiança e esperança. Suas mãos tremiam, a voz mal saía, mas havia uma força invisível naquela mulher que ele sentia pulsar. Senhor juiz, eu juro que só tentei salvar a escola dos meus filhos. Eles nem sabiam que eu mexia no dinheiro. Ela engoliu o choro. Os verdadeiros culpados estão lá fora, e eu não sei como provar. Renan apertou a mão dela com firmeza. Vou fazer justiça, Clara. Não está sozinha. Na sessão que se seguiu, o clima no tribunal era tenso. Os advogados do sistema corrupto tentavam desacreditar Clara, espalhando boatos e tentando intimidar testemunhas. Mas Renan estava preparado. Usou sua autoridade para garantir que cada testemunha fosse ouvida, que cada prova fosse analisada com rigor. Convidou especialistas, conseguiu documentos até então ignorados e, principalmente, abriu espaço para que a verdade emergisse. Entre os depoimentos, um segurança do prédio, inicialmente arredio, viu-se tocado pela determinação de Renan, e confessou ter presenciado reuniões entre membros da quadrilha e alguns funcionários públicos. A plateia no tribunal ficou muda. Era o começo de um desmoronamento. Renan, ainda disfarçado de mendigo, surpreendeu a todos quando, no meio do julgamento, tirou o capuz, revelando sua verdadeira identidade. Um silêncio absoluto tomou conta do recinto.
Justiça não pode ser cega para as aparências, disse ele, olhando firme para os envolvidos no conluio. E não aceito que o medo mantenha a verdade escondida. O impacto da revelação foi imediato. Os cúmplices, pegos de surpresa, começaram a se descontrolar. O promotor, que até então parecia alinhado com o sistema corrupto, mudou seu tom e pediu investigação aprofundada. Clara, com lágrimas nos olhos, agradeceu em silêncio. A esperança renascia não só para ela, mas para toda aquela comunidade que via, no tribunal, a chance real de mudança. Nos corredores, os colegas de Renan se aproximavam. Muitos ainda hesitantes, outros embalados pela coragem do juiz. Ele sabia que aquela vitória era apenas uma das batalhas. A corrupção era uma rede complexa, mas agora, com a justiça guiada pela empatia e pela coragem, mesmo os mais poderosos começavam a sentir que não estavam invencíveis. Renan voltou para seu gabinete, tirou novamente as roupas simples, mas a humildade permanecia. Sabia que, mais que uma máscara, aquele disfarce havia revelado a verdadeira face da justiça. Não há que se esconde atrás do poder, mas aquela que se dobra para enxergar o humano que existe em cada caso, em cada vida. E a luta continuava, firme, incansável, com um juiz que não tinha medo de ser visto por inteiro, nem mesmo por aqueles que o queriam invisível. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Renan mal havia se acomodado em sua cadeira, ainda absorvendo os ecos do tribunal silencioso, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz firme de Clara mal continha a ansiedade. Juiz, você precisa vir ao estacionamento do prédio agora. Tem algo que eu acho que vai mudar tudo. Sem hesitar, Renan vestiu o capuz surrado novamente. Não era mais só disfarce, era uma armadura. Chegando ao local, ele viu Clara apontando para um canto escuro. Ali, escondido entre as sombras, estava o advogado que cuspira nele pouco antes do julgamento. O homem tentava sair às pressas, nervoso, mas percebeu que não se livraria tão fácil. Espera aí, Renan falou, mantendo a voz calma, mas carregada de autoridade. O advogado congelou, o olhar oscilando entre o medo e a raiva. Você não tem prova contra mim, juiz. Isso aqui é pessoal demais. Renan se aproximou, firme. A justiça não é pessoal, é coletiva. E você cruzou uma linha. Sua atitude no tribunal não será esquecida nem perdoada. Aos poucos, outros agentes que Renan havia convocado apareceram, cercando o homem. Ele tentou reagir, mas logo percebeu que estava cercado não só fisicamente, mas pela verdade que começava a sufocá-lo. Na manhã seguinte, a notícia já corria pelos corredores do fórum. A Ordem dos Advogados receberá a denúncia formal contra o advogado descontrolado. Renan acompanhava tudo de perto, com uma mistura de satisfação e tristeza. Aquela queda rápida, em apenas 5 minutos, era um sinal claro do quanto a justiça poderia ser rápida, quando queria. Enquanto isso, dentro da sala do tribunal, uma nova dinâmica se instalava. Renan não era mais apenas o juiz que usava disfarces. Ele era a voz da resistência contra um sistema que teimava em se esconder atrás de máscaras falsas. O promotor que antes hesitara voltou com força, apresentando novas acusações baseadas nas confissões do segurança e nas provas ignoradas. A comunidade também participava. Moradores começaram a se mobilizar, levando testemunhas que antes tinham medo de falar. O medo dava lugar à coragem. O tribunal, que antes era um espaço frio e distante, agora pulsava com a energia da mudança. Em um momento decisivo, Clara se aproximou de Renan. Com os olhos brilhando de esperança e um fio de voz trêmulo, ela disse: "Nunca pensei que justiça pudesse ser assim. Tão humana. Tão real." Renan sorriu discretamente. O problema nunca foi a justiça em si, mas quem a controla. Quando ela escuta o silêncio e enxerga o invisível, nada pode segurar a verdade. Dias depois, uma audiência histórica foi marcada. Os principais envolvidos na quadrilha e na corrupção estavam na mira da lei, graças ao trabalho incansável do juiz e sua equipe. O advogado que cuspira nele teve a licença suspensa, um ato simbólico, mas poderoso. Era a mensagem clara: nenhuma agressão ao sistema de justiça passaria em branco.
Renan sentou-se em sua mesa, observando a cidade pela janela. A luta continuaria, sabia disso. Mas agora ela se travava em um campo diferente, onde a coragem e a verdade formavam uma aliança inquebrável. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Renan já sabia que aquela audiência seria a mais importante de sua carreira. O tribunal estava lotado, não só de pessoas interessadas no caso, mas de jornalistas, representantes da comunidade, familiares das vítimas. A tensão no ar era palpável. Clara, ao seu lado, segurava firme a pasta com as provas que tinham reunido, um misto de ansiedade e esperança brilhando em seus olhos. O advogado acusado, visivelmente abatido e isolado, tentava manter a pose, mas o desconforto era evidente. Ele sabia que o jogo havia mudado. Renan observava cada gesto do homem, atento a qualquer sinal de fraqueza ou tentativa de manipulação. Aquele não era um julgamento comum, era a coroação de uma batalha contra a impunidade. Quando o promotor começou a apresentar as evidências, a sala ficou em silêncio absoluto. Documentos, gravações, depoimentos, tudo alinhado com uma precisão quase cirúrgica. Renan sentiu o peso da responsabilidade em cada palavra, mas também a força da verdade que jamais poderia ser silenciada. Era como se cada peça daquele quebra-cabeça revelasse não só um crime, mas a transformação de um sistema que por tanto tempo fingiu não ver. De repente, o acusado tentou interromper, tentando desmerecer uma testemunha. Renan levantou a voz, firme e implacável: ordem. Este tribunal não tolera desrespeito à verdade nem tentativas de intimidação. Se não quiser colaborar, será responsabilizado. O olhar do advogado que havia cuspido nele se perdeu por um instante, e naquele momento Renan viu o fim da arrogância que o alimentava. Em 5 minutos, pensou o juiz, tudo pode mudar. Clara entregou a palavra a um dos moradores que, com voz trêmula, descreveu como tinha sido ameaçado para não falar, mas não se calou. A emoção tomou conta da sala. Era a voz do oprimido finalmente coando alto no lugar certo. Renan sentiu uma punhalada de emoção, mas manteve o silêncio respeitoso, deixando o depoimento falar por si. O promotor então trouxe à tona o último elemento, um vídeo gravado secretamente, mostrando o advogado em conluio com membros da quadrilha, negociando acordos escusos. O murmúrio na plateia aumentou. O homem tentou negar, mas as provas falavam mais alto. Renan se levantou, caminhou até a mesa e, olhando firme para o advogado, disse com voz que não admitia dúvidas: este tribunal chegou à conclusão de que há indícios fortes e comprovados de corrupção, tentativa de desacato e abuso do exercício da advocacia. Por isso, a suspensão da sua licença de advogado será imediata, enquanto prosseguem as investigações. O impacto foi imediato. O advogado caiu em desespero, sabendo que sua carreira estava encerrada ali. O público aplaudiu discretamente, consciente do peso daquele momento. Clara sorriu, aliviada. Renan sentiu a justiça, por fim, respirando forte naquela sala, ainda que soubesse que a batalha não terminava ali. Quando a audiência terminou, Renan se retirou para o seu gabinete. Um silêncio profundo o envolvia, não de vazio, mas de uma conquista dura e necessária. Ele pensava no disfarce do mendigo que usará tempos atrás para ouvir verdades ocultas nos corredores do fórum. Aquele momento havia sido o início da mudança. Um jovem advogado se aproximou, hesitante: senhor juiz, só queria agradecer por não deixar o sistema engolir a verdade. Renan sorriu, os olhos cansados, mas firmes. Justiça verdadeira começa quando alguém se recusa a fechar os olhos. E é para isso que estamos aqui. Na saída, Clara se virou para ele, emocionada. Agora, eles sabem que ninguém está acima da lei. Nem mesmo os que pensam que podem agir impunemente. Renan assentiu, olhando para a cidade através da janela do tribunal. A luta continuaria, claro. Mas pela primeira vez, sentia que o equilíbrio estava mudando. Que os invisíveis começavam a ganhar voz de verdade. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. A cidade parecia respirar um pouco mais leve naquela manhã cinzenta. Renan entrou no tribunal com o passo firme e o olhar atento,
mas havia algo diferente. Ele vestia roupas simples, gastas, o capuz da blusa puxado sobre a cabeça e uma barba por fazer escondia quase totalmente seu rosto. Ninguém parecia notar o juiz naquela figura humilde, que agora caminhava pelos corredores como um mendigo comum. Era sua segunda chance de se infiltrar, de ver a justiça acontecendo fora dos holofotes. Renan sentou-se em um banco da sala de espera, observando os advogados, as partes interessadas, os agentes e os funcionários. Ainda lembrava do advogado que, dias atrás, havia cuspido nele em plena audiência, um gesto de desrespeito que parecia querer reafirmar seu poder sujo. Mas o tribunal não era brinquedo para quem agia assim, e a suspensão da licença do homem tinha sido apenas o começo. Agora, Renan precisava entender até onde ia a podridão, o quanto ainda estava escondido por trás das paredes oficiais. De repente, o advogado em questão entrou na sala, sua expressão carregada de raiva, os olhos procurando algo, ou alguém. Renan permaneceu imóvel, fingindo não notá-lo. O homem se aproximou do balcão, falando alto para que todos escutassem. Isso não vai ficar assim. Vocês acham que vão me derrubar com um capricho? Eu tenho gente poderosa me protegendo, e vou provar que esse juiz é um farsante, um impostor. Um murmúrio percorreu o local. O homem olhou ao redor, e então, para a surpresa de todos, lançou um olhar direto para Renan, que continuava na sua pose de mendigo. E você? O que está olhando? Vai chamar a segurança para expulsar um pobre coitado? A sala estremeceu com a audácia do advogado. Renan respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele se levantou lentamente, jogando o capuz para trás, revelando o rosto. A surpresa foi imediata. Todos os olhares se voltaram para o juiz, que falou com voz firme e decidida. Sou eu, sim. E não estou aqui para ser insultado. Nem para me mostrar. Estou aqui para garantir que a justiça seja feita, mesmo quando ninguém mais acredita nela. O advogado arregalou os olhos, inicialmente incrédulo. Mas não demorou para que seu rosto se enchesse de raiva e medo. Ele avançou, tentando intimidar Renan, mas foi rapidamente parado por seguranças que se aproximaram alertas. Isso que você fez não tem perdão, continuou Renan, agora com a autoridade invadindo cada palavra. Cuspiu no magistrado, desacatou a lei, tentou manipular o sistema. Você perdeu o direito de praticar a advocacia. E se mesmo assim continuar tentando usar sua influência para corromper este tribunal, vai enfrentar consequências ainda mais duras. Vocês não entendem nada! Gritou o advogado, desesperado. Tenho conexões, dinheiro, gente no alto escalão. Renan deu um passo à frente, encarando o homem sem medo. Aqui dentro, sua influência acaba. Sua corrupção acaba. O sistema que você tenta manipular está sendo reconstruído, um tijolo por vez. E eu vou garantir que cada um dos seus cúmplices caia junto com você. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Os outros advogados observavam, alguns sussurrando entre si, outros olhando para o juiz com um misto de respeito e espanto. Clara, que acompanhava tudo de perto, chegou perto de Renan após o tumulto acalmar. Você fez mais do que justiça hoje, Renan. Você deu esperança a quem já não acreditava. E mostrou a eles que ninguém está acima da lei, nem mesmo quem pensa que pode pisar nesse tribunal. Renan sorriu, cansado, mas com o coração leve. Ainda havia muito o que fazer, muitas batalhas pela frente. Mas aquele momento era uma virada. A cidade precisava saber que, mesmo quando os poderosos tentam se esconder atrás de suas máscaras, a verdade sempre encontra um jeito de emergir. Enquanto o advogado era levado embora sob escolta, Renan voltou para seu gabinete com um renovado sentimento de missão. A justiça estava viva. E ele faria de tudo para mantê-la assim. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal. Renan mal teve tempo de se acomodar em sua cadeira quando o telefone do gabinete tocou com insistência. Do outro lado da linha, Clara falava apressada, com a voz carregada de tensão. Renan, você precisa vir rápido ao tribunal. Algo está acontecendo na sala de audiências. Sem hesitar, ele se levantou,
Pegou o paletó e saiu em disparada pelos corredores. Ao chegar, viu a sala tomada por um burburinho inquieto. Homens e mulheres de terno cochichavam, lançavam olhares de desconfiança e medo. No centro da confusão, o advogado que acabará de perder a licença estava sendo escoltado pelos seguranças, com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Mas o que chamou a atenção de Renan foi algo bem mais perturbador. Em um canto, uma figura encurvada e maltrapilha, vestida com roupas sujas, cabelos desgrenhados e uma barba por fazer, observava tudo com um olhar intenso e penetrante. Era o mesmo juiz Renan, disfarçado. Ele se levantou e, caminhando até o centro da sala, limpou a garganta com firmeza. Eu disse que a justiça está viva. E é para ela que devemos olhar, não para as aparências. O silêncio voltou a tomar conta. O advogado desacreditado tentou dizer algo, mas antes que pudesse, Renan falou novamente, desta vez com uma autoridade ainda maior. A justiça não se intimida por rostos ou status. Ela exige transparência e coragem para ser cumprida. Eu me escondi de vocês para ver como essa casa realmente funciona, para sentir na pele o desprezo e o engano que alguns tentam perpetuar aqui dentro. Os presentes ficaram chocados, incapazes de reagir. As palavras do juiz abalaram as estruturas não só do tribunal, mas da própria confiança que aquele ambiente deveria inspirar. Quero que saibam, continuou Renan, que a partir de hoje, nenhuma manobra suja será tolerada. Estou abrindo uma investigação rigorosa contra todos os envolvidos em corrupção e conluio. Não importa quão poderosos sejam. O advogado humilhado, agora com os olhos marejados, ameaçou desmoronar. Ele não era mais o imbatível, estava desmascarado, sem defesas. Renan sentiu um misto de satisfação e responsabilidade. Essa vitória era apenas o começo. Clara se aproximou, ainda assustada, mas com admiração estampada no rosto. Você foi além do esperado, Renan. Mostrou a verdade nua e crua, expôs os podres sem medo. Renan fitou a sala, onde rostos se voltavam a ele com respeito. A máscara de mendigo não era apenas um disfarce, mas uma metáfora do que muitos na justiça estavam tentando esconder, o descaso por quem mais precisava. Ele precisava continuar lutando, derrubando cada barreira. E isso não é sobre mim, Clara. É sobre cada cidadão que merece um sistema justo. Hoje, deixamos claro que a lei é para todos. E eu não vou parar até que isso seja uma realidade. Enquanto o tribunal se aquietava, Renan sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma chama de esperança acesa no peito. A justiça finalmente começava a renascer ali, naquele momento e naquele lugar. Se essa história está mexendo com você, comente quero mais e siga o canal.